Paz e graça a todos. Meu nome é King Blessing. Sejam bem-vindos mais uma vez para quem me acompanha pelo Facebook, a página Fulgor do Evangelho, e para quem me acompanha diretamente da plataforma YouTube, sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Mais uma vez estou aqui para partilhar a palavra de Deus com todos vocês, abençoar as suas vidas por meio da palavra de Deus. E trago como tema de hoje, voe mais alto. O tema de hoje é voe mais alto. Antes de começar o vídeo, quero te mostrar essa foto que está a passar aí na tela. Essa foto, você pode ver um corvo tentando travar uma águia de subir mais alto. Você vê um corvo e você vê uma águia. E você pode perceber que esse clima é um clima muito estranho, é um clima muito tenso. É um clima estranho. É um clima estranho. E deixa-me te explicar uma coisa. No processo de subir, vou falar primeiro das águias. Vou falar do relacionamento primeiro que existente entre as águias e os corvos. Salientar que as águias, quando estão a levantar o seu voo, os corvos tentam impedir a águia de voar. No processo de subida para o alto, as águias enfrentam desafios. Quais são esses desafios? São interceptados pelos corvos. E quando são interceptados pelos corvos, as águias sentem-se incomodados. Quando o corvo vê a águia a levantar o voo, ele se sente incomodado e vai incomodar a águia. E quando incomoda a águia, é no intuito de tentar travar a águia de subir mais. É no intuito de travar a águia de voar mais. Quanto mais a águia voa alto, chega a uma altura em que o corvo perde o alcance da águia. A dimensão em que um corvo voa é mínima comparando com a da águia. Existe uma dimensão em que a águia voa, em que só a águia pode alcançar. E o corvo não pode alcançar essa dimensão, mas a águia pode. Quando o corvo incomoda a águia não revida. Presta atenção. Quando um corvo incomoda a águia não revida. O que é que a águia faz? A águia concentra-se apenas em levantar o voo. A águia concentra-se apenas em chegar numa dimensão em que o corvo não vai conseguir alcançá-la. Esta imagem são dois animais, são duas aves diferentes. Precisas de saber que a águia e o corvo são inimigas. O corvo tem muita inveja da águia. E de acordo com a Bíblia, águias apontam para uma geração renovada pela palavra de Deus que mantém como foco os céus. Em outras palavras, que mantém como foco confiança em Deus. A águia aponta para essa geração de pessoas. Então, podemos também concluir que o corvo aponta para o diabo. Por quê? Porque se existe um inimigo dentro dessa existência, tanto inclusive no sobrenatural, que tenta impedir o movimento da igreja, que tenta impedir um movimento que é para ganhar almas para Jesus, um movimento que é para a glória de Deus, é o diabo. Se alguém que se sente muito incomodado com o movimento que Deus cria, com a geração que Deus levanta, é o diabo. É por isso que o diabo ataca. É por isso que o diabo ataca.
Nós pertencemos a uma geração de águias. Nós pertencemos a uma geração que mantém como fogo a palavra de Deus. Nós somos de uma geração que mantém como foco confiança em Deus. Porque quando nós depositamos a confiança em Deus, significa que nós chegamos à falência do nosso eu carnal. E começamos a depositar a confiança em Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. Podemos perceber que o requisito para que Deus, para que Jesus possa agir nas nossas vidas é estar cansado de nós mesmos. O cansaço que Jesus fala ali não se refere necessariamente ao cansaço físico. Não. Se refere ao cansaço de se justificar pela lei. Se refere ao cansaço de você se achar o melhor, ou porque é jovem, ou porque é velho, ou porque tem habilidade de fazer isto ou aquilo. Até o ponto de você começar a confiar inteiramente em Deus. Prosseguindo, gostaria de falar uma coisa. Visto que as águias representam cristãos, e os cristãos têm sofrido continuamente ataques do inimigo, significa que precisam de voar para uma outra dimensão. Significa que precisam de voar para uma alta dimensão, para mais alta dimensão. Porque quando nós vamos para a mais alta dimensão, o diabo perde domínio. E eu vou te fazer uma pergunta. Os corvos ainda te atormentam? Se sim, pode ser que você ainda esteja no processo de levantar o voo. Ou se o corvo te molesta, ou o diabo te molesta continuamente, significa que você precisa de voar mais alto. Significa que você precisa de voar mais alto. Ok, vamos falar agora de descanso. Nas águias. Uma águia não se sente descansada na zona de conforto. Uma águia gosta de viver, de vaguear fora da zona do conforto. Uma águia gosta disso. Desde pequena, ela é ensinada a andar fora da zona de conforto. Você pode perceber que no início, por exemplo, quando a águia mãe pare os seus filhotes, espera algumas semanas até eles desenvolverem um bocado. Depois ela começa a dar uma sessão de treino para os filhotes, que é para os filhotes aprenderem a voar. A águia mãe ensina os filhotes a voar, para que assim elas não caiam, para que assim elas estejam habituadas a viver fora da zona de conforto. E até porque uma águia madura, quando está na zona de conforto, sente-se incomodada. Por quê? Porque os corvos vão lhe molestar. Porque os corvos vão lhe incomodar. Mas quando está naquela alta dimensão, naquela atmosfera em que ela não precisa de bater as asas para voar mais alto, só estende as asas e aproveita ser levada pelo vento. Ela está descansada assim. Águia que é águia não cansa de voar.
Águia que é águia só desce para levar mantimentos, só desce para se alimentar. Águia que é águia madura só desce para se alimentar. Só desce para se alimentar. O que eu queria dizer aqui nesses primeiros minutos? Águia tem que remir o tempo. Vou fazer pelo menos por 15 minutos esse vídeo. Depois vou fazer outro se não conseguir. Eu não conseguir cumprir. Vamos. Águia representa uma geração que Deus vai levantar. Corvo representa o diabo. Mentalize isso, por favor. É importante. Pode escrever. Águia representa uma geração que Deus vai levantar nos últimos dias. Corvo representa o diabo. Vamos abrir o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, no Senhor, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou explicar essa passagem aqui. Existem pregadores que saltam essa parte onde diz sujeitai-vos, pois, no Senhor, e vão direto no resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eles estão a interpretar a Bíblia de um jeito incorreto. Por quê? Porque o segredo para resistir ao diabo está em se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus é depositar inteira confiança em Deus, tendo Ele como única opção. Sendo assim, você é humilhar-se perante a Deus. Não no sentido de você carregar sentimento de culpa. Não estou a falar disso. Mas estou a falar no sentido de você ter a Ele como única opção. Única opção de ajuda para o agir no sobrenatural. E quando fazemos isso, quando depositamos inteira confiança em Deus, nós ganhamos o poder para resistir ao diabo. Nós ganhamos o poder para resistir ao diabo. E daí que a Bíblia acaba nos dizendo no livro de Salmos 125, capítulo 125, versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte do Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Sião em hebraico é Zion. Sião é uma fortaleza. Então, quando você confia em Deus, você cria uma fortaleza para si mesmo. E quando você cria uma fortaleza para si mesmo, ninguém te abala, nem mesmo o diabo te abala. O diabo perde o poder de te mover. Nenhum vento é capaz de mover uma rocha do Sião. Nenhum demônio, nenhum inimigo é capaz de deter um filho de Deus que tem inteira confiança em Deus. Aleluia. Esta foi a parte 1, esta foi a introdução do tema Voe Mais Alto. Aguarde por mim no próximo vídeo. Meu nome é King Blessing. Fiquem na paz de Deus. Aguardem a parte 2.